Bom dia, meus queridos do 9º ano, a nossa aula de biologia de hoje, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma revisão do nosso livro 2, tá? A gente concluiu o livro 2 e vamos fazer uma revisão dos 3 capítulos. Essa revisão, gente, ela vai ser na forma de exercício, assim como a gente fazia na forma presencial, né? Que a gente tinha aquele TD de revisão, sempre na última semana de conteúdo para fazermos uma prova, né, na semana seguinte. Então, como aqui a gente está nessa forma remota, é importante essa revisão, por quê? Porque nas próximas aulas nós teremos alguns trabalhos avaliativos que vão contemplar todo o livro 2. Então, a gente trouxe aqui a revisão, né, na forma de exercício para que vocês possam fixar melhor o conteúdo. Eu peço que vocês peguem o caderno de vocês, tá? Que copiem essas perguntas, primeiro assistam a aula, depois voltem à aula novamente para poder copiar tanto as perguntas quanto as respostas que nós iremos discutir na aula de hoje, ok? Então vamos lá, vamos pegar aí o caderno, tá? Para a gente poder começar aqui a nossa revisão. Começando aqui do capítulo 1, né, eu pedi para vocês diferenciarem células procarióticas, ou seja, células procariontes de células eucariontes, né? As células procarióticas são aquelas células encontradas nas bactérias. O material genético ele fica todo espalhado no citoplasma, ou seja, não tem membrana nuclear e também não apresenta organelas celulares. Já as células eucarióticas são aquelas mais do ponto morfológico mais desenvolvidas, que são aquelas que apresentam um núcleo definido. Por quê? Porque tem uma membrana nuclear, também chamada de carioteca, que separa o DNA do restante do citoplasma. E no citoplasma também das células eucarióticas nós encontramos as organelas celulares. Segunda questão. Como é chamado o modelo da membrana plasmática proposto por Singer e Nicholson em 1972? Esse modelo ficou conhecido como o modelo do mosaico fluido, gente. Por quê? Por que é assim chamado? Porque a membrana ela é formada por 2 camadas de lipídios, ou seja, de fosfolipídios especificamente, e nessa camada de fosfolipídio nós temos as proteínas que ficam mergulhadas nela, dando essa fluidez, dando esse movimento, né, à membrana plasmática, que não pode ser compreendida como uma estrutura estática, uma estrutura parada. Nós estudamos que a membrana plasmática das células, ela é encontrada em todas as células, ela permite o quê? O intercâmbio, o movimento de substâncias que podem entrar e sair da célula, através dos tipos de transportes que nós vamos falar ainda hoje, tá bom? Terceira questão. Caracterize os tipos de transportes que ocorrem através da membrana. Então, nós estudamos que existem 3 tipos básicos de transportes através da membrana. Transporte passivo é aquele que não precisa de energia para acontecer, é um processo natural, ele ocorre sempre a favor de um gradiente de concentração, ou seja, a substância sempre se desloca de onde ela está em maior concentração para onde ela está em menor concentração. Já o transporte ativo é aquele que envolve gasto de energia. Ele acontece contra um processo natural, ou seja, contra o gradiente de concentração. Alguns íons, né, sódio e potássio, eles são bombeados, né, isso gastando energia pela célula, de onde ele tem menos para onde ele tem mais, é o contrário. E o transporte em bloco acontece em substâncias, né, materiais que não podem ser englobados por fagocitose ou pinocitose. Então, acaba não podendo atravessar nem por transporte ativo, nem por transporte passivo. Então, essas substâncias, elas têm um tamanho maior e elas, para atravessar a membrana, ou elas passam por fagocitose ou por pinocitose, que são englobamentos de partículas, tá? E pode também ser eliminação, né? Eliminação de substâncias da célula por exocitose. Quarta questão. Cite as funções das seguintes organelas celulares, aquelas que nós encontramos nas células eucarióticas. Nós temos os lisossomos, que são pequenas vesículas cheias de enzimas digestivas. Se tem enzimas digestivas, está relacionado com o processo de digestão celular. Os ribossomos, que são aqueles pequenos grânulos que são encontrados no citoplasma das células procarióticas, no citoplasma e no retículo endoplasmático rugoso das células eucarióticas, que estão diretamente envolvidas no processo de síntese proteica.
Temos as mitocôndrias, que correspondem à casa de energia da célula, e essa energia ela é produzida através de um processo chamado de respiração celular. Quanto mais mitocôndria uma célula tiver, indica que aquela célula está numa atividade, né, de funcionamento muito além do que as outras que têm uma quantidade menor, tá? Temos os centríolos, né? Os centríolos, eles estão envolvidos, né, são organelas microtubulares, em número de 2 por célula. Se não tivesse os centríolos, a célula não tem como originar uma nova célula, ou seja, não tem como fazer o processo, né, de divisão celular. E também estão envolvidos na formação de estruturas que ajudam a movimentação da célula, que são os cílios e os flagelos. E o item é o complexo golgiense, né? Atua no armazenamento de substâncias que foram produzidas pelo retículo endoplasmático, estão envolvidas também no processo de secreção celular e na formação do acrossoma, que é aquela região do espermatozoide que tem um contato inicial com o gameta feminino para permitir a fecundação. Cite as funções do núcleo celular. O núcleo, gente, ele é o centro de comando da célula e ele é formado por 4 componentes, né? Além de ser o centro, ele contém as informações hereditárias. Tudo que nós somos, cor da pele, dos olhos, do cabelo, estão contidas no nosso DNA que está no núcleo celular. Temos como componentes do núcleo a carioteca, que vai envolver todos os outros conteúdos, o nucleoplasma, que é como se fosse um citoplasma, a cromatina é o próprio material genético e o nucleolo é responsável pela formação do RNA e de proteínas. Quais são os tipos de divisão celular e diferencios, né? Nós temos a mitose e a meiose. Qual é a diferença entre eles? Na mitose, o objetivo dela é o quê? Formar células que vão conter a mesma quantidade de cromossomos, células da pele. Já a meiose não, ela é responsável pela formação dos gametas, que vão conter a metade do número de cromossomos, tá? Na meiose são produzidas quatro células haploides e na mitose são produzidas 2 células iguais à célula-mãe, né? Diploides também. 7ª questão. Quem é considerado o pai da genética, né? Gregor Mendel, tá, gente? Que tipo de ser vivo ele usou nos seus experimentos? Ele fez aquele experimentozinho com ervilhas, né? Ervilhas de cheiro, tá? Gregor Mendel ou simplesmente Mendel. 8ª questão. O que define os caracteres biológicos? Aonde é que estão guardadas no meu corpo, nas minhas células, essas características biológicas da minha pele, dos meus olhos, tudo que eu sou, né? Essas informações, elas ficam guardadas em unidades informacionais que nós chamamos de genes, que para Mendel ele chamou de fatores hereditários, né? Depois foi que surgiu o termo genes. 9ª questão. Diferencia o indivíduo homozigoto do indivíduo heterozigoto. Vamos lá. Hetero quer dizer diferentes. Homo quer dizer iguais, o mesmo, né? Então, o organismo ele é dito homozigoto em genética quando ele apresenta alelos iguais, né? Ou seja, A grande, né? Azinho. Homo quer dizer alelos iguais, né? Lembrando que os genes são representados por letras. Heterozigoto quer dizer alelos diferentes, né? Para uma determinada característica. Lembrando que nesse caso aqui, se for a herança, né, com dominância, o A grande domina a expressão do Azinho, tá? Agora a 10ª questão. Na genealogia abaixo, os indivíduos assinalados com preto apresentam uma anomalia determinada por um gene dominante. Então, o que está pintado de preto tem um gene dominante. Vamos representar aí com a letra A, tá? A grande. E os que não estão pintados são, obviamente, recessivos. Se são recessivos, tem que ser azinho e azinho. Analisando essa genealogia, é correto afirmar que, item A está correto, né? Apenas os indivíduos 1, 2,1 e 2,5 são heterozigotos. Por quê? Porque na questão ele está dizendo que quem está pintado, ó, é condicionado pelo gene dominante. Então, quem não está pintado é o gene recessivo, tá? Então, assinalem aí o item A como verdadeiro. 11ª questão. Resolva os seguintes cruzamentos e determine a porcentagem dos genótipos formados.
Vocês fizeram umas atividades parecidas no livro de vocês, tá, gente? A primeira questão é, o item A grande com A grande Azinho. Eu vou sair fazendo aquela combinação e vou obter esse resultado, né? 50% vai ter o genótipo A grande, 50% vai ter o genótipo A grande, Azinho, ok? Agora aqui, duplo heterozigoto, ó, heterozigoto, ambos são heterozigotos. Eu vou ter 25% A grande, 50% A grande, Azinho e 25% Azinho, Azinho. Lembrando que combina o primeiro desse com o primeiro com o segundo com o primeiro, o segundo com o segundo, ok? E eu vou fazer isso para todos os casos, ó. Aqui eu vou ter a metade A grande, Azinho, metade Azinho, Azinho, certo? 12ª questão. Em alguns casos, observa-se a herança sem dominância, como é o caso da planta boca de leão. Faça o cruzamento das seguintes plantas, essa daqui, e descubra os fenótipos e genótipos dos descendentes. Quando eu faço esse cruzamento aqui, ó, eu vou obter como respostas aqui. Eu vou ter 25%, né, do genótipo V grande, 50% do genótipo V grande, B grande, e 25% do genótipo B grande, B grande. E o fenótipo, vou ter a mesma proporção, sendo que 25% são flores vermelhas, 50% flores rosas e 25% flores brancas, tá? Tem também um exercício parecido no livro. 13ª questão. Sabemos que o albinismo é uma anomalia genética recessiva em que o indivíduo portador apresenta uma deficiência na produção de melanina, ou seja, não tem melanina na pele. Se um rapaz albino casa-se com uma menina que produz melanina normalmente, então aqui, ó, o homem albino, o albinismo é recessivo, então ele é azinho, azinho, tá? Case-se com uma mulher que tem melanina, ou seja, ela é normal, então ela é A grande, porém a mãe dela é albina. Se a mãe dela é albina, gente, ela também, a mãe dela aqui seria o azinho, azinho, então ela herdou um azinho aqui da mãe. Essa é a informação para a gente poder montar aqui, ó. Fazendo esse cruzamento, pergunta-se na questão qual é a probabilidade do filho do casal nascer albino. Então, um homem albino casou com uma mulher de pigmentação normal, cuja mãe era albina. E aí, ele quer somente os albinos, seria 25%, seria 50% ou 1/2. A resposta está em porcentagem. 14ª questão. Imagine que no cruzamento entre dois ratos de pelagem preta, característica dominante, nasceu um filhote de pelagem branca, né? Isso, se os dois são pretos, dominante, né? Saiu de pelagem branca, é porque os pais do rato branco, né, são o quê? São heterozigotos, para poder ter surgido esses ratos brancos aqui, tá? Então, a questão, ela diz tudo, né? Que a pelagem preta é dominante. 15ª questão. O que caracteriza a segunda lei de Mendel, né? Diz que os fatores, que são os alelos, para duas ou mais características, se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso, tá? A segunda lei é quando eu tenho duas ou mais características simultâneas. 16ª questão. O sucesso dos experimentos de Mendel está diretamente ligado ao material escolhido. Aí você vai marcar a única opção que não representa uma vantagem. Produz poucos descendentes, né? Na verdade, as ervilhas produziam muitos descendentes, era de fácil cultivo, ciclo de vida curto, né? Facilidade de polinização e possui muitas variedades, tá? 17ª, considere os seguintes cruzamentos para a ervilha. Cruzamento 1, cruzamento 2 e o 3, né? Um pé de ervilha heterozigoto, que portanto pode produzir vagens com sementes amarelas e com sementes verdes, pode resultar de qual dos cruzamentos? Se você fizer o cruzamento 1, o 2 e o 3, nós temos aqui o cruzamento 1, ó. Todas as plantas descendentes vão ser heterozigotas. No cruzamento 2, 50% vai ser heterozigota. E do cruzamento 3, eu também tenho 50% heterozigota. Então, dos 3 cruzamentos, todos eles vão produzir descendentes heterozigotos. Portanto, o item é. 18ª questão. Se o indivíduo do genótipo AB for autofecundado, vamos aqui montar a nossa tabela, tá?
O número de gametas diferentes por ele produzidos e a proporção de indivíduos com genótipo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, né, nos descendentes serão respectivamente. Então, o número de gametas produzidos, veja bem, se ele é dessa forma aqui, ó, eu vou fazer a combinação entre os genes, para eu descobrir que um indivíduo ele produz 4 tipos de gametas, que são esses aqui, ó, 4 tipos. E qual é a probabilidade dele ser Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho? Eu vou montar esses 2 indivíduos, ó. 2, e aí eu vou fazer as 16 combinações. Dos 16 resultados, eu só vou ter um que vai ser Azinho, Azinho. Um de um total de 16, tá? Então, 1 sobre 16 seria o resultado. Questão 19. A segunda lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente, diz que os fatores para 2 ou mais características segregam-se de maneira independente, distribuindo-se para os gametas e recombinando-se ao acaso. De acordo com essa lei, podemos concluir que é um indivíduo de genótipo, o genótipo é esse aqui, vai produzir quantos tipos de gametas? Veja bem, ele vai produzir o gameta B grande, C grande, tá? E vai produzir o gameta B grande, Czinho. Então, eu tenho 2 tipos de gametas, certo? Esse vai combinar com esse com esse. Se eu combinar esse aqui, eu vou ter o mesmo tipo. Então, na verdade, eu vou ter 2 tipos de gametas. E a questão 20, de acordo com as leis de Mendel, os indivíduos com genótipos, aí você vai ter que analisar, né? A resposta correta aqui, eu teria A grande, Azinho, B grande, B grande. Esse indivíduo aqui, ele produz 2 tipos de gametas. Quais são? A grande, B grande e Azinho, B grande, tá? Por que o item A está errado? Né? Ele não vai produzir os gametas A, B, A e B, não. O gameta que esse indivíduo produz vai ser o A grande, B grande é um gameta. O A grande, Bzinho é o segundo gameta. O Azinho, B grande é o terceiro gameta e o Azinho, Bzinho é o 4º gameta, ok? 4 tipos de gameta. Então, gente, a nossa revisão ela vai ficando por aqui, tá? Esse aqui é mais conceitual, ok? E eu espero que vocês possam assistir essa aula com bastante tranquilidade e também com bastante calma, né? E cautela, para que vocês possam, da primeira vez, assistir a explicação, ouvir a explicação direitinho e na segunda vez que vocês forem, né, ver essa aula, vocês anotarem tanto as perguntas quanto as respostas, tá? São 20 questões, como eu já falei, que contemplam todo o conteúdo. Esse conteúdo ele vai ser cobrado, né, em atividades avaliativas que nós faremos nas próximas aulas, tá bom? Então, tenham todos uma boa semana, um bom estudo e a gente se vê na próxima aula.